Oi, gente, boa tarde. Gilmar Júnior aqui, enfermeiro. Começando mais essa live aqui de Brasília. Muito feliz com o resultado que todos nós conseguimos, né, no dia de hoje, no dia 20 de dezembro de 2022, que foi a aprovação da PEC, que nos destina, enfim, as fontes de custeio definitivas para o piso nacional da enfermagem. Bom, vamos falar sobre isso hoje, vou abordar essa temática aqui. Deixa eu cumprimentar primeiramente vocês que estão entrando. Misericórdia, já vai em quase 1000 pessoas. Juliana, boa tarde. Socorro. Silvana, Suelen e Messia, Kelly, Juana, Mailton, coisa linda. Beijo pra você. Ted Silva, Rafaela B. Cavalcante, Marcone enfermeiro. Marcone, quero você vereador em Camaragibe, não esqueça disso. Júlia Kiduti, Patrícia. Olha, Juliana falou. Márcio Renata. Ixi, vocês estão fazendo muito Instagram casadinho aí, viu? Isso não existe não. Su Montarroios, um beijo. 1.200 pessoas aqui, nossos primeiros minutinhos de live. Ernesto, é o peso do prestígio. Eita. Jorge Nelson, oi, boa tarde. Edneuza Leite, aqui tá uma preparação incrível. Eu tô aqui em Brasília, num apartamentozinho alugado pelo Airbnb. Tomara que não tenha câmeras, mas já preparei um cafezinho, atrasei para fazer um cafezinho pra gente ter um papo tranquilo aqui, para que todo mundo entenda o que é que tá acontecendo, tá? Se vocês tiverem noção, encaixei meu celular aqui numa planta que tem aqui no apartamento para conseguir fazer essa live tranquilinha com vocês, para não ficar segurando essa live. Mas, inicialmente, também te amo, Gel. As fontes serão por 3 anos. Não entendi. Essa tem sido uma polêmica que a gente tá vendo aí nas redes sociais, mas eu explico já. Tá certo? Fiquem tranquilos. Pra cima do Supremo, também vamos falar sobre isso. Gente, é isso. Boa tarde a todos. Sou Gilmar Júnior, sou enfermeiro. E a gente tá organizando essa live para deixar todo mundo por dentro de tudo. Quero lembrar que se alguém liga pra gente, tem acontecido isso nas minhas últimas lives, trava tudo, some o som e a gente não consegue ver. Então, se alguém ligar, infelizmente, vai travar. Eu vou fechar a live e abro outra, tá? Para continuar o raciocínio. Muito boa tarde às 1.600 pessoas que estão comigo aqui já nesses primeiros minutos da live. Os privados, a rede privada, fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo. Bom, vamos começar do início, né? Hoje, meus caros colegas, hoje nós estamos vivendo um dos dias mais importantes da nossa categoria, da nossa história. Porque a gente define na Constituição Federal uma fonte de custeio para o pagamento do piso nacional da enfermagem definitivo, tá? Todo mundo sabe que nós tivemos nesses últimos anos muita luta em torno do piso nacional da enfermagem e que nós, enfim, conseguimos aprovar o piso. O piso é lei e a lei é a 144/34 de 2022, fala do piso nacional da enfermagem. A época que essa lei foi sancionada pelo presidente da República, agosto desse ano, nós tivemos na véspera do dia do primeiro pagamento do piso, uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, suspendendo os efeitos da lei, tá? Ele não revogou a lei não esteve revogada em nenhum momento. A lei encontra-se suspensa por decisão do ministro Barroso, inicialmente de forma monocrática, e logo em seguida, devido a muitas pressões nas redes sociais, o Barroso levou para o colegiado do Supremo Tribunal Federal e tivemos uma votação virtual à época. Foi uma votação que levou alguns dias e, infelizmente, perdemos. Só tivemos 4 votos positivos contra 7 votos negativos e nós perdemos
o colegiado do Supremo, os ministros também foram favoráveis à suspensão do ministro Barroso. O que é que Barroso alegava? Gente, boa tarde para as 2.000 pessoas que já estão aqui online. O que é que o ministro Barroso ele alegava? Que não tinha como você aprovar uma lei e fazer essa lei entrar em vigor imediatamente sem preparar as pessoas que iriam pagar. E ele estava preocupado devido à ação da CN Saúde, que alegava que os estados, os municípios, os hospitais filantrópicos não iam ter condições de pagar o piso e isso geraria um caos na saúde pública, demissão em massa, fechamento de hospitais, fechamento de leitos, filantrópicos iriam padecer. E sob essa alegação, o ministro Barroso suspendeu os efeitos da lei do piso, dizendo que precisava que estados, União, municípios, todos os envolvidos no pagamento do piso nacional da enfermagem se manifestassem para que ele pudesse fazer a lei voltar a vigorar. Resumidamente, fazendo uma introdução ao que a gente vai conversar hoje, é sobre isso que vamos discutir. Desde a suspensão, o que causou na enfermagem, o que essa suspensão causou. Passamos a ter uma lei que foi arduamente conquistada, porque nós lutamos diuturnamente para a aprovação dessa lei, sofremos muito, e essa lei e a suspensão dessa lei, ela causou uma catástrofe na nossa profissão em muitos aspectos. Ao tempo que tínhamos conquistado uma vitória histórica, que é um piso nacional para a nossa profissão, que sempre lutamos, nós nos deparamos com situações terríveis. Nós nos deparamos com demissões, nós nos deparamos com assédio, nós nos deparamos com hospitais filantrópicos publicando notas em redes sociais dizendo que iam fechar as portas, iam deixar de atender a população. Nós nos deparamos com algumas prefeituras substituindo o pessoal de enfermagem contratado por pessoal de enfermagem cooperado, serviços privados fazendo a mesma coisa, e obviamente que todo mundo estava tomando essas medidas porque sabia que era uma lei e que talvez demorasse ou não demorasse, todo mundo ia ter que pagar. Os filantrópicos iam ter que pagar, o privado ia ter que pagar e o serviço público também ia ter que pagar. Nesse meio termo, tivemos algumas prefeituras que começaram a pagar o piso e estão pagando até hoje. Mas é um número muito pequeno comparado à realidade brasileira. Em Pernambuco parece que temos 2. Ipubi, não sei se é Ipubi, não vou lembrar agora, mas e Quixaba também. Quixaba foi o primeiro. Goiânia também decidiu pagar o piso para os profissionais que trabalhavam 40 horas, tá? E no Brasil, outros municípios também passaram a pagar o piso. E um fenômeno que a gente percebeu é que os municípios que tinham enfermeiros como vereadores, esses municípios passaram a ter uma relação com o piso nacional e com as 30 horas de mais aproximação, o que foi um ponto positivo. Porque isso já mostra o que a gente tem que fazer daqui a 2 anos. Mas enfim, gerou toda essa catástrofe e nos deparamos hoje, em dezembro de 2022, com uma categoria que tem um piso nacional estabelecido em lei, que tem previsibilidade na Constituição Federal, através lá da Emenda Constitucional 124, está na Constituição o pagamento do piso ao enfermeiro técnico, auxiliar e parteira, e simplesmente não estavam nos pagando os valores do piso, sob a alegação da suspensão do ministro Barroso. Pronto, resumi agora inicialmente a nossa problemática. Agora deixa eu ir tomando esse café e vendo o que vocês estão escrevendo, senão esfria. Quando começa, Nis, estamos ricas. Vanessa Juvino tá aí, Vanessa Juvino, um beijo. Adoro você. Gustavo Krause. Gente, podem ir falando, mandando pergunta. 2.500 pessoas que Chapa pagou até hoje, estamos recebendo, é isso aí. E o Supremo, é sobre isso que eu vou falar. Tava me sentindo numa final de Copa, foi lindo, foi mesmo. Será que nós do privado em vida vamos receber esse piso? Vão sim, tá?
Como ficam os cooperados? Vão ter que pagar. Os contratados da prefeitura vão receber? Vão sim. Tá? Vou explicar tudo. Tá? Vou explicar tudo. É só para não esfriar. Tô terminando. Janeiro a gente recebe a Andresa. Já tá fazendo uma pergunta aí. Meu partido da enfermagem, adorei. Veves Mel, por isso vamos lançar em cada município enfermeiros para o cargo de vereador, vereadores e prefeitos, tá? Daqui a 2 anos. Bom, agora eu vou explicar tudo com calma, porque a problemática todo mundo já sabe. Antes disso, eu queria fazer um registro. Eu quero muito agradecer a todo mundo que me parabenizou. Ontem eu fui diplomado deputado estadual. Tive quase 70 mil votos, obviamente que vai ser um gabinete para a enfermagem, é minha pauta prioritária, não é segredo para ninguém, e em Pernambuco vão respeitar a enfermagem, por bem ou por mal, o pau vai comer, mas vão nos respeitar. E tomara que no Brasil todo, tá? Mas em Pernambuco o buraco vai ser mais em cima, digamos assim. E eu quero muito agradecer, eu não tive tempo para comemorar ainda, nem comemorei quando ganhei nas eleições, não consegui tirar um tempo para descansar, porque eu venci as eleições e no dia seguinte estava trabalhando no Corém de volta. Ontem teve a minha diplomação e hoje ia ter a votação dessa PEC tão importante, então peguei o voo o mais cedo possível aqui para Brasília, cheguei direto lá para as articulações e está tudo aqui no meu Instagram, vocês devem ter acompanhado, mas hoje foi um dia de muita vitória. Porque o que era necessário, minha gente, nós precisávamos, o trabalho, lá vai eu explicar tudo com muita calma. O trabalho que nós precisávamos era fazer com que o trabalho máximo era fazer com que o Supremo Tribunal Federal revogasse a suspensão do piso. E o Supremo colocou como imposição que nós entregássemos as fontes de custeio. Em todas não. Mas em muitas das minhas lives, eu expliquei que as fontes de custeio não eram um problema da enfermagem. E eu vou dizer a vocês mais uma vez, não é o nosso problema. A fonte de custeio é um problema do empregador, porque é ele quem vai pagar. A nossa questão é que nós temos uma lei e temos uma previsibilidade na Constituição e eles têm que nos pagar. A nossa obrigação é cobrar. Só que cobrar esse dinheiro é muito difícil para a enfermagem, porque a nossa profissão ela é historicamente subjugada. Então, se a gente se posiciona para fazer uma cobrança na maioria dos serviços que nós temos hoje, nós certamente ou seremos ameaçados ou seremos demitidos. E a enfermagem, ao tempo que é aguerrida e ao tempo que é determinada, nós somos reféns, infelizmente, de um sistema de saúde extremamente medicalocêntrico, de supervalorização do médico, onde os serviços acham que a saúde daquele lugar, daquele município, daquele hospital privado, daquela cooperativa, seja lá o do que for, só vai prestar se o médico for bom. Essa cultura centrada no médico, infelizmente, é a realidade do nosso país. E a enfermagem desse país, ela vem mudando, tá? Nós somos uma geração, a nossa geração de hoje, ela rompe muitos paradigmas. Ela quebra essa ideologia do médico ser o super mega herói, o único indispensável em detrimento do nosso trabalho. Onde na prática o médico é importante, o fisioterapeuta é importante, o psicólogo é importante e nós somos essenciais. E nós nos demos conta disso na pandemia da Covid-19, que infelizmente levou muitas pessoas, muitos e muitos mortos que todos lamentamos, inclusive colegas nossos, mas foi um momento histórico onde foi necessário uma catástrofe tão grande para a sociedade entender a importância que um profissional de enfermagem tem. Então, quando eu digo a vocês que a questão das fontes de custeio não é culpa, nós não deveríamos nos sentir culpados pelas fontes de custeio, é porque é verdade, a fonte de custeio é um problema do empregador. Mas sabe o que acontece? Para o empregador já estava confortável pagar a gente o que eles queriam pagar. Então acreditem que eu recebi aqui mensagens de profissionais tirando plantão de 12 horas por R$35.
em outros lugares por R$ 50. E isso é desolador. Isso é para essas 2.700 pessoas que estão comigo agora, isso é de partir o coração da gente. E eu estou falando partir o coração não é nem romantizando, é partir o coração de vergonha pelo fato de a gente ter estudado tanto e ter dedicado toda a nossa vida a essa profissão e ser humilhado a esse nível. E humilhado ao nível de um colega nosso ser obrigado a aceitar um valor tão irrisório, tão vergonhoso, porque ele precisa botar o leite na boca do seu filho, sabe? É muito difícil. Só que a gente não pode como é que eu vou dizer isso de uma forma... Eu vou tentar ser bem diplomático nas minhas falas aqui, apesar que não é muito o meu estilo, sabe? Mas nós precisamos mudar o nosso pensamento urgentemente. E precisamos nos inspirar, inclusive, em outras categorias que, de forma muito arrojada, conseguem dizer não para esse tipo de vergonha. Porque o trabalho que você faz, você que está olhando para mim agora, o trabalho que você faz é brilhante. O trabalho que você faz é essencial. O trabalho que você faz salva vidas o tempo todo. Do mais simples ao mais complexo hospital que você trabalha. Se é um hospital municipal pequeno ou é uma grande rede hospitalar, o seu trabalho ele é muito importante. E o problema não está na gente, o problema está no nosso empregador, que perpetuou durante todos esses anos essa cultura quase que escrava com a nossa profissão. A enfermagem é desunida, a enfermagem é desunida, a enfermagem é desunida. Enquanto a gente ouve isso e perpetua essa ideia, a gente termina acreditando e indo na onda dessas pessoas que querem nos pagar essa humilhação que nos pagam. E eu vou dizer mais, não é só nos hospitais privados e nas cooperativas que fragilizam nossos vínculos, não nos dão direitos trabalhistas e nos pagam salários de miséria. É também nos nossos estados e municípios. Tem municípios que pagam vergonha para os profissionais de enfermagem. Tem municípios que lançam concursos querendo pagar R$ 1.000 de salário. O estado de Pernambuco, atualmente governado por Paulo Câmara, paga a um técnico de enfermagem R$ 774,82, ressalvando os reajustes que tivemos recentemente. Isso é uma vergonha, E a gente não pode fechar os olhos para isso, sabe? Desde a pessoa mais do empresáriozinho lá pequeno que tem um hospital pequeno ou está lá construindo uma empresa de home care, a um grande representante do poder público como um governador do estado. Nós não podemos ter medo de nenhum deles. Nós precisamos enfrentar todos eles. A diferença é que precisamos enfrentar juntos. Não adianta uma parcela nossa enfrentar e outra não. E isso é uma consciência de classe que a gente está aprendendo a ter agora. Porque recentemente tivemos uma vergonha muito pública no estado de Pernambuco. Eu estou citando o meu estado aqui, minha gente. Eu sei que muitos de vocês são de outras cidades. Depois me falem aí em que cidades vocês estão. Mas tivemos um exemplo muito recente que foi o Hospital Santa Efigênia em Caruaru. E eu não tenho medo de nenhum dos seus gestores. Ao contrário, eu me coloco à disposição para dialogar com os senhores e ensiná-los a valorizar a enfermagem. O Hospital Santa Efigênia em Caruaru, antes, quando o piso estava lá sendo aprovado, emitiu uma nota dizendo que ia fechar as portas. Não temos condições, estamos em crise e não podemos pagar, então vamos fechar as portas. Parece que deram até um prazo, em 30 dias vamos fechar as portas, porque não temos condições de pagar o piso. Aí veio a suspensão, seguraram. Recentemente, o Hospital Santa Efigênia em Caruaru demitiu todos, não sei se todos, mas a grandíssima maioria dos profissionais de enfermagem contratados e contratou uma cooperativa. Então vocês não iam fechar as portas, o que vocês precisavam era precarizar o trabalho dos profissionais de enfermagem. Isso é a coisa mais vergonhosa que um gestor pode fazer. É tentar burlar a lei em benefício próprio. Tentar descumprir a lei para que seja beneficiado. E o que é que nós tivemos? Colegas há muitos anos de carreira sendo demitidos e outros recém-formados sendo contratados para setores de alta complexidade. E esses colegas contratados sem nem saber.
porque ele não sabe a razão do colega que foi demitido. Por que é que ele foi demitido? Mas ele sabe que ele vai estar lá num vínculo extremamente precário, sem direito a 13º, sem direito a férias, sem direito a um monte de coisas, prestando serviço e tendo que adquirir experiência a um custo baixíssimo. Quando a gente para pensar no que a gente gasta numa faculdade, num curso técnico, numa especialização, a gente não consegue nem encaixar essas contas com os salários que eles querem nos pagar. Não dá para ser assim. Então esse exemplo que eu estou dando do Santa Efigênia em Caruaru, ele para mim é um dos exemplos mais terríveis. E outro exemplo são cooperativas que nós tivemos no interior do estado, basicamente hegemônicas, que prestavam serviços em muitos municípios, que assediaram inúmeros colegas nossos, mas que estão respondendo na justiça. Eu, por exemplo, fui atacado por uma presidente de uma cooperativa que hoje responde judicialmente, dizendo que eu fosse bater lá a porta dela porque era um merda. Eu não sou um merda, eu sou um enfermeiro empoderado. E agora, deputado estadual. Eleito pelo meu povo. E eu disse à época, não vou bater a sua porta. Quem vai bater a sua porta é um oficial de justiça. Então nós precisamos, minha gente, muitas vezes ser firmes, termos posturas mais firmes para não aceitarmos o sucateamento da enfermagem, porque a nossa profissão é foda. A nossa profissão, ela faz tudo. Só que nós precisamos fortalecer essa enfermagem do beira-leito, a enfermagem da assistência, e não a enfermagem que está mais preocupada em trocar a lâmpada do que cuidar do paciente. Me desculpem essa fala inicial, mas eu preciso conversar todos esses assuntos com vocês para justificar tudo que a gente vai fazer, tá? Baseado nisso, baseado nessa enfermagem mais firme e politizada que nós precisamos ter, obrigado a vocês pelo apoio aqui nas minhas palavras, é porque essa live ela fica salva e ela roda, sabe? Ela vai rodando. Tem gente que recorta e repassa, tem gestor que recorta e manda para mim no WhatsApp, WhatsApp de outros estados me ameaçando. Eu não tenho medo das suas ameaças. Eu não tenho medo. Você pode ameaçar o quanto você quiser. Você pode criar fake com minha cara, fake com minhas fotos, fake com palavras minhas, que vocês não vão me amedrontar. Eu estou aqui para lutar. E quem está disposto a lutar, está disposto a tudo. Tá? Só que eu luto com elegância, eu luto com decoro. Eu luto mostrando a verdade dos fatos. Eu não luto com esse tipo de artimanha. Então, por essa razão, considerando essa enfermagem mais politizada, essa enfermagem mais consciente da importância do seu trabalho, essa enfermagem que olha para o seu pai e para sua mãe e diz: eu mereço ganhar um salário digno para fazer valer a pena tudo que você investiu na minha carreira até hoje. Pai, mãe, meu filho, que eu deixo em casa para poder ir trabalhar. Eu preciso me empoderar dessa enfermagem mais firme, para eu poder saber argumentar, para eu poder saber dizer não. E essa enfermagem, que é o que a gente espera construir, essa enfermagem foi atrás das fontes de custeio. Nós fomos, porque o gestor não se importava com a fonte de custeio. Para o gestor havia a tranquilidade da suspensão do piso pelo Supremo Tribunal Federal. E aí nós fomos. Como? E especialmente através de duas coisas. Nosso trabalho, nossas manifestações nas redes sociais, que hoje em dia, para quem não sabe, as redes sociais são os nossos maiores canais são os famosos. Hoje o Instagram é o nosso Jornal Nacional, porque eu não sei se vocês percebem, mas o Jornal Nacional não fala da tramitação da nossa PEC da enfermagem, não fala. Uma nota ou outra no jornalzinho perdido da tarde, um Fantástico não fala, um Jornal Nacional não fala. Agora, se o enfermeiro é herói, está atravessando um toco de um rio perigoso para vacinar uma comunidade do outro lado, esse enfermeiro vai para o Fantástico, porque é um herói, mas ele não é um herói. Ele é um enfermeiro sobrecarregado, porque se ele não atravessar o toco desse rio perigoso para vacinar a comunidade do outro lado, quando ele voltar para o seu município, para a base, ele vai ser demitido. Então ele atravessa o toco com medo. Não é porque ele quer,
Então parem de romantizar a nossa profissão. A nossa profissão ela não precisa de ser romantizada. O que a gente faz de bonito, de belo, de caridoso, de carinho, de amor é natural. Flui. Flui. Porque a gente convive com os nossos pacientes. Acontece naturalmente. Não é porque o meu trabalho é fazer isso. Enfim, o que eu quero dizer é que nós fomos através de duas coisas atrás das fontes de custeio. A primeira, através das nossas manifestações nas redes sociais. E a segunda, através das nossas lideranças articulando em Brasília com senadores e deputados federais. Tanto com aqueles senadores e deputados federais que eram favoráveis à enfermagem, quanto aqueles que não eram. E esse trabalho ele foi longo e contínuo. Nós precisávamos de deputados e de senadores que criassem projetos de lei que constituíssem fontes de custeio para a gente. Ou pegassem projetos de lei que trariam recurso para que eles tramitassem, parte desses recursos fossem destinados a pagar o piso da enfermagem, porque ou a gente fazia isso, ou o Supremo não ia revogar a suspensão. Então, nesse meio termo da suspensão até hoje, nós fomos atrás das fontes de custeio e foram várias. Repatriação, jogos de azar, PLP das Santas Casas, PLP de remanejamento de recursos, mineração, gente, tantas que eu nem sei listar todas aqui. Mas nós temos mais de 10 projetos tramitando, cujo resultado entraria como fonte de custeio. Então, para o piso da enfermagem, um deles é a desoneração de folha aí do setor privado, que eu falo já já. Ninguém vai sair dessa live sem entender a famosa resposta aí que Gleice acabou de fazer. O privado vai pagar? Calma, vou explicar. Preciso ser didático para todo mundo sair entendendo. Porque quando você entende, você não vai para uma rede social de algum influencer ou de alguma liderança para dizer, aí o piso não vai sair, a gente nunca vai receber, coisa que aconteceu tanto. E a vocês, eu poderia estar lavando a alma agora e dizer assim, tanto que eu falei, vocês aí negacionistas, encheram aí minhas redes sociais de ataques, e hoje a gente tem a fonte de custeio definitiva aprovada na Câmara e no Senado para ser promulgada em sessão solene amanhã. Está agendado para amanhã, no máximo quinta-feira, promulgada a nossa fonte de custeio em torno de 14 bilhões de reais. E você disse que não ia sair e vai sair, saiu. Então eu quero muito explicar tudo para que todo mundo saiba o que dizer e o que argumentar. E quando? Então, calma. Então, nós tivemos, como eu estava falando, tivemos deputados muito parceiros. Gente, tivemos deputados muito parceiros, senadores muito parceiros. Eu poderia citar vários, Fabiano Contarato, a Elisiane Gama, o Mauro Benevides Filho, que é autor da PEC 37, a Carmen Zanotto, nós tivemos a Alice Portugal, a Jandira Fegali, nós tivemos Túlio Gadelha, Célio Studart, meu Deus, muitos que eram mais próximos, outros que a gente ia lá para conquistar. Nós, por exemplo, presidentes dos Coréns, nos revezando aqui em Brasília, porque é caro vir para cá, é caro comprar a passagem, é caro o tempo que você leva para trabalhar aqui. Eu fui diplomado ontem, peguei o avião, levantei, na verdade deitei, logo em seguida levantei, tomei um banho, me arrumei para vir para cá, 3h30 da manhã. Tá aí nas minhas redes sociais, cheguei aqui cedíssimo para ir para lá. Isso tem um custo psicológico, um custo físico, para poder articular, conversar com os senadores, conversar com os deputados, para ter o que a gente teve hoje, aprovação por unanimidade. Convencimento. Porque antes você chegava aqui e o senador e o deputado não sabia a diferença do ACS para o profissional de enfermagem. Não sabia. A gente tinha que explicar. Quem? Muita gente. Mas eu poderia citar aqui Ana Paula Brandão, Bruno Farias, Raíra Bezerra, Antônio Neto, Diego Ícaro, Gilney Guerra, Alessandro Noronha, James Francisco, doutora Betânia, presidente do COFEM, que esteve aqui muitas vezes,
Então, gente, é muita gente, não é uma conquista de uma pessoa, é uma conquista de muita gente. E vocês aí, ó, nas redes sociais, trabalhando, marcando, postando, fazendo manifestações virtuais ou na rua. Pessoal do Fórum Nacional também daqui, os sindicatos também lutando. Então a gente não precisa brigar para dizer quem é o pai do piso da enfermagem, quem é a mãe do piso. Eu quero é o piso no contra-cheque. Não quero saber quem é o pai ou a mãe. Entende? Enfim, e nós, nesse intervalo, conseguimos aprovar já, inclusive já foi sancionada pelo presidente da República, a PLP 7, que destina um remanejamento dos valores excedentes enviados para a Covid-19 para o pagamento do piso da enfermagem nos hospitais, nas Santas Casas de Misericórdia. Mas esse PLP, ele foi um PLP não direcionado. Ele nem é direcionado, nem ele é fixo. Ele é um PLP emergencial. Então ele foi sancionado pelo presidente da República, mas o ministro Barroso não manifestou absolutamente nada. Até porque as Santas Casas ainda não passaram a pagar o piso, tá? E ainda assim, o texto dessa PLP, ela não diz com clareza que o piso é para pagar, que o valor é para pagar o piso da enfermagem. Tínhamos outros, tá? Uns entravam, uns saíam, uns saíam, mas apareceram 2 projetos que nós precisávamos, onde foi necessário que a gente se apegasse mais. O primeiro e mais importante foi a PEC 37 do deputado federal Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará. Eu queria dizer que o deputado ele foi muito brilhante. Ele construiu conosco isso. Ele foi para o COFEM, ouviu os presidentes dos Coréns, ele explicou a ideia. Ele é um professor de economia, sabe? Ele é um gênio dos números e ele conseguiu criar um fundo fixo para o pagamento do piso nacional da enfermagem, diferentemente de qualquer outro projeto. Então, só que à época o Mauro Benevides Filho não tinha sequer as assinaturas para protocolar a PEC. Nós trabalhamos e conseguimos as assinaturas, a PEC foi protocolada. Quando a PEC foi protocolada, ela passou a ser tramitada. E nós já tínhamos um discurso alinhado com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco para a PEC dele andar. Isso a gente conseguiu como? Caindo do céu? Não, com articulação política, com diálogo. E o que foi que Arthur Lira fez na Câmara Federal? O que foi que ele fez na Câmara Federal? Ele, para acelerar o processo de tramitação da PEC 37, da PEC 27, o que foi que ele fez? Ele pegou 37 ou 27, não, eu confundi agora. Quem souber, por favor, escreva aí, para eu não falar errado aqui. O que foi que ele fez? Ele pegou uma outra PEC de 2014, que já tinha sido aprovada na CCJ, para diminuir o período de trâmite legislativo, que é lento, e a gente acha que não vai sair. Obrigado. 27. A gente acha que não vai sair. Rafael entrou. Rafael vai me ajudando aí. JP, eu sei que você está aí também, vai me ajudando. Eu ainda estou acelerado do dia de hoje, vão me ajudando aí. Então, o que foi que Arthur Lira fez? Ele, na verdade, nós todos não somos acostumados a essa lentidão do processo legislativo, porque o piso nacional da enfermagem ele foi o primeiro impacto, assim, um tapão na nossa cara. Foi o primeiro. Então a gente não era acostumado com isso, sabe? Enfim, mas é lento. Tudo aqui é articulação. Tudo, 100% é articulação. Enquanto as pessoas brigavam por conta da polarização política, direita e esquerda, os próprios partidos de direita e esquerda aqui dialogavam em prol da enfermagem.
tivemos votos positivos de ambos. Hoje, por exemplo, hoje foi um exemplo clássico disso. Nós tivemos o voto do PL e do PT, sim, ambos. Porque o que importa é que a gente não está discutindo política partidária. A gente está discutindo a enfermagem, que é suprapartidária. E demorou. Eu não sei quanto tempo nós vamos levar ainda para a gente entender isso enquanto categoria. Mas nós precisamos explicar sempre que temos oportunidade que a nossa pauta ela tem que estar acima da nossa ideologia político-partidária. Não me interessa o partido que você gosta, não me interessa o presidente que você gosta. No âmbito político, numa discussão política, talvez me interesse. Mas no âmbito da enfermagem, o que me interessa é que você lute pela enfermagem. Se você lutar pela enfermagem, você pode ser do partido que você quiser e gostar de quem você quiser. Mas a pauta está acima, nossa missão está acima da nossa ideologia político-partidária. Entendem? Enfim, até porque a democracia é isso. Chega na hora da urna, você vota em quem quiser. Não é isso? Então, se você gosta da direita, vai votar nos parlamentares da direita. Se você gosta da esquerda, vai votar nos da esquerda. E a gente dificilmente vai conseguir mudar a cabeça do outro, tá? Porque a polarização já é claríssima. São os dois polos, tá? É como se fosse um imã. Não dá. E fica difícil de juntar. Polarizado, antagônicos. É difícil uma pessoa convencer a outra nesse aspecto. E a nossa profissão ela tem que estar acima. Então, a PEC 27 do Mauro Benevides, ela foi apensada por Arthur Lira. A 390 de 2014, que já tinha passado na CCJ, para ser criada uma comissão especial já de cara, para que tivéssemos somente 10 sessões. 10 sessões para que a gente colocasse para a pauta da Câmara dos Deputados para votação. E isso foi brilhante. Arthur Lira, ó, parabéns. Brilhante. Porque a gente ia sofrer com a 27 presa na CCJ, esperando muito mais sessões, às vezes chegam a 40 sessões no regimento da Câmara Federal, e nós não íamos certamente passar isso esse ano, ia ficar para o ano que vem. Mas ele já tinha feito esse compromisso de passar esse ano, o Rodrigo Pacheco também, e os dois estão cumprindo a palavra. E olhe que vivemos num lugar onde poucos políticos cumprem suas palavras. A gente ainda está se deparando com essa situação dos políticos estarem cumprindo com suas palavras. Sabe? Vou deixar salvo assim. Sabe? Então, a gente ainda tinha isso ao nosso favor. Para nossa alegria, Arthur Lira designou Carmen Zanotto para ser a relatora da PEC 27 na Câmara Federal. E isso foi brilhante, porque Carmen é enfermeira. E nós temos pouquíssimos enfermeiros aqui. Na verdade, nessa legislatura só tem ela, tá? E ela fez um trabalho brilhantemente, incluindo, trabalhando algumas coisas na PEC 27, a pensada 390, para a gente não ter problemas com o período que esse fundo estaria disponível. De forma brilhante, isso foi feito na comissão especial. Já eu explico. A comissão especial aprovou o relatório. Logo em seguida, conseguimos colocar para votação na Câmara Federal e nós tivemos a aprovação na Câmara Federal em 2 turnos com quebra de interstício. O que é isso, Gilmar? É quando se vota os 2 turnos numa única sessão, num único dia. Então, nem o tempo assim de esperar. Votou o primeiro turno, daqui a uma semana a gente vota o segundo. Não. Visivelmente a Câmara com pressa, Arthur Lira com pressa, Rodrigo Pacheco com pressa. A gente estava com a faca e o queijo na mão. Então, nós tivemos a aprovação na Câmara. Isso é notícia de menos de uma semana. Semana passada, a gente teve a ampla maioria dos votos, mais de 400 votos, de aprovação na Câmara em 2 turnos. Arthur Lira, no mesmo dia ele mandou para o Senado para Rodrigo Pacheco. Quando chegou no Senado para Rodrigo Pacheco, nós tivemos uma alteração na nomenclatura, na numeração dessa PEC e passou a ser a PEC 42 de 2022. E essa PEC é a que foi votada hoje e nós tivemos, de forma muito emocionante,
unanimidade na votação nos 2 turnos. Tem alguns prints que eu estou vendo circulando aí nas redes sociais mostrando um voto negativo lá no painel, mas esse voto foi um erro, tá? O senador corrigiu esse erro e Rodrigo Pacheco fez o registro. Também tem um voto a menos, porque o Portinho votou no segundo turno e esqueceu de votar no primeiro, mas ele registrou o voto sim também no primeiro turno. Então, o print do painel ele vai estar errado. Nós tivemos unanimidade, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Gente, unanimidade, isso é histórico, num único dia. Rodrigo Pacheco se comprometeu hoje em fazer isso e fez. E nós já sabemos que Rodrigo Pacheco está convocando uma solene para amanhã à tarde para promulgar a 42, a PEC do fundo, a 42 amanhã. E se não for amanhã, o mais tardar na quinta-feira, já vai ter a promulgação. Gilmar, o que é que significa a promulgação? Significa que a PEC passa a valer, a gente altera a Constituição, cria o fundo de pagamento do piso nacional da enfermagem e não precisamos da canetada do presidente da República. Não precisamos da canetada de Bolsonaro, que está no poder até o final do ano. Nem precisaríamos da canetada de Lula, se fosse para o ano que vem. Independência do presidente da República, isso para a gente é uma mão na roda, porque a gente economizaria somente aí 10 dias que o Senado tem de mandar para o presidente da República sancionar uma lei, sabe? Então, até isso nós tivemos ao nosso favor. A gente está alterando a Constituição, não é simplesmente uma lei. Vocês devem ter visto também, é uma informação importante isso, que nós íamos votar, ia ser votado essa semana o veto, né? O veto do ajuste pelo INPC, do nosso piso, o veto de Bolsonaro da 144/34, mas foi retirado de pauta. Acredito que o veto só vai ser pautado que é muito, muito importante, quando nós já tivermos superado as fontes de custeio e a suspensão do pagamento do piso pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha opinião. Gilmar, qual é o próximo passo? Eu vi que alguém perguntou aí, ó. Gilmar, qual é o próximo passo depois da promulgação da PEC? Tá, antes disso, deixa eu esclarecer uma coisa importante para vocês que também está circulando nas redes sociais e conversei inclusive com o JP, a quem eu deixo o meu beijo e o meu mais profundo respeito. Adoraria que vocês seguissem eles, é o enf.unida, para mim é a melhor página de discussão política na enfermagem, junto com Diego Ícaro e Enf Dúvidas. E conversando com o JP, nós analisamos, tá, essa dúvida, e o piso ele é permanente, sim, ele não é por 3 anos nem por 5 anos, porque o fundo vai ser tirado o dinheiro de pagar o piso da enfermagem, ele vai ser retirado, não é retirada a palavra, mas ele vai ser utilizado do superávit, tá, dos fundos sociais, nos 5 exercícios financeiros que vão vir, acho que até 2027, dos 5 exercícios financeiros, mas após esse período, nós podemos utilizar o fundo do petróleo, os royalties do petróleo, para pagar o piso nacional, para conseguir financiar o Fundo Nacional da Enfermagem, tá? Então fiquem tranquilos, é definitivo. Tudo que vocês viram, ou alguém explicando, ou viram aí alguma postagem falando que é 3 anos, é 5 anos, é só uma hermenêutica diferente da que está posta na 42, na PEC 42 de 2022. Fiquem seguros que tá lá os 5 anos de exercício financeiro de superávit e depois vai para os royalties do petróleo. Então, fonte fixa. Inclusive, na minha interpretação, mais para frente, os royalties do petróleo também podem ser realocados para se pagar o Fundeb, que é o Fundo Nacional dos Professores. Então, não somente da enfermagem, mas também dos professores. Como também foi feito aí essa garantia para os agentes comunitários de saúde. Então, o fundo é sim fixo. Eu nem sei se eu estou explicando direito, sabia? Porque eu tô sensível demais, eu tô super emocionado. Eu acho que essa é uma parte que eu tenho que trabalhar muito ainda no meu lado político, que é ser um pouco mais frio,
mas eu fico pensando em tudo que a gente recebe de mensagem e tudo que a gente recebe de dificuldade dos nossos colegas, e não tem como você passar insensível a isso. E eu vou precisar de tempo para ser mais firme, para ser menos emocional, digamos assim. E eu sou libriano, então vocês sabem que a gente dá umas osciladas, sabe? Bom, eu espero que eu esteja explicando corretamente. Gilmar, depois da promo... Tô vendo, Rafael Moreno vai me orientando aí, tá? Gilmar, depois... Se a live disparar, acabar, eu abro outra. Fiquem tranquilos, obrigado aí às 3 mil pessoas que estão comigo agora. Que foi, Vevé? Jesus, não sei o quê. Não sei, vamos lá. Você é meu, obrigado. Sim, deixa eu voltar lá para não quebrar. Adriano Lincho. Beijo para você. Você que é gigante, Adriano. Você que é gigante, tem um futurão, você. Mas vamos lá. Gilmar, foi promulgada, né? E agora? Agora a gente tem um trabalho. Todos nós vamos ter um trabalho. Com a 42 promulgada, nós vamos precisar pressionar o Supremo. Gilmar, por que esse trabalho ele é tão delicado? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A enfermagem, ela não pode, não deve atacar o Supremo Tribunal Federal. E isso é complicado, é complexo, porque ultimamente nós perdemos, os brasileiros, parte dos brasileiros perderam um filtro de ataque ao Supremo. Cobrar o Supremo a gente pode. Sabe? Não concordar com decisões do Supremo, a gente pode. Tá? Isso é democracia, isso é liberdade. Mas nós não podemos quebrar o decoro, não podemos baixar o nível. Nós devemos cobrar ao Supremo e pressionar o Supremo com inteligência. Porque os ataques ao Supremo, se esses ataques vierem da nossa categoria, eles podem atrapalhar, sabe, a revogação da suspensão do piso. E ninguém quer que isso aconteça, porque a vontade de ter esse dinheiro nos nossos contra-cheques ela é mais importante, muito mais. Então, eu respeito a opinião que vocês têm de qualquer um dos ministros do Supremo. Mas é um momento que nós precisamos agir com muita parcimônia, com muita elegância e cobrar do Supremo ao invés de atacar o Supremo. São coisas diferentes, tá? E isso é importantíssimo. Então vamos evitar os memes aí mais agressivos e vamos partir para memes mais de cobrar mesmo. Cobranças, postagens com cobrança, marcar os ministros do Supremo, isso é democracia e eles têm que aguentar. Barroso suspendeu o nosso piso no domingo de manhã. Eu me lembro como hoje, abrindo aqui uma live e me acabando de chorar. Lembro como hoje. Então, se o Supremo entrou de recesso hoje, vai até não sei quanto de janeiro, depois tem outro período aí de fechamento forense do Supremo, mas o Supremo vai operar com plantões. Então, tá de recesso, mas vai funcionar. Para medidas urgentes, a nossa medida é o quê? O pagamento do piso da enfermagem é o quê? Urgente. E a gente tem que mostrar para o Supremo que é urgente. Ok? Então, tá de recesso o Supremo, isso só ano que vem, nada não. O Supremo tem que discutir o piso da enfermagem, já devia estar hoje fazendo isso. Tá? E Carmen Zanotto, o Mauro Benevides Filho, tentando uma reunião com o ministro Barroso. Porque eu, Ana Paula Brandão e Lília Bering, passamos de 7 horas da manhã até meio-dia na frente do Supremo Tribunal Federal, esperando qualquer ministro para a gente conversar debaixo de sol aqui. E a gente não conseguiu. Então, se Ana Paula Brandão estiver aí ou Lilian Bering estiver aí, vocês vão lembrar o que a gente passou nesse dia. Ter que andar não sei tanto para comprar uma água mineral. Mas a gente não arredou o pé tentando. Tá aí a Carmen Zanotto com o Mauro Benevides Filho com muito mais facilidade de acessá-lo devido às suas funções parlamentares. A gente tinha mais dificuldade, mas a gente tentou. Então a nossa luta tem que ser assim, em cima disso, de tentar, de ir lá fazer, de ir lá buscar, de ir lá provocar. Às vezes você está aqui no corredor, um corredor aqui em Brasília, você encontra um ministro. Hoje eu vi a Margareth Menezes, que vai ser ministra aí de Lula. Não fui falar com ela,
porque eu estava focado aqui em causas da enfermagem. Mas quando você está aqui em Brasília, se abre aqui as possibilidades de você dialogar e articular. O que eu preciso de cada um das quase 3 mil pessoas que estão aqui agora? Que a partir de hoje vocês pressionem o Supremo Tribunal Federal, marcando os ministros do Supremo nas redes sociais, para que eles revejam e suspendam, que eles revoguem a suspensão do nosso piso. O piso tem que começar, o piso nacional da enfermagem é lei, tem que ser pago. Aí vamos entrar agora nas partes complexas da coisa. O ministro Barroso, ele vai ter, com a promulgação da PEC 42, a seguinte informação: você não queria, o senhor, o excelentíssimo senhor, não queria as fontes de custeio, estão aqui. Então as fontes de custeio da PEC 42, elas são fontes de custeio para financiar o serviço público, porque o serviço público ele não pode financiar o serviço privado, tá? Não pode, a gente pode até contratar, mas financiar, não. Primeiro, deixa eu explicar a questão do serviço público, logo em seguida eu entro para o serviço privado. Então tá aqui as fontes de custeio para o serviço público, que, senhor ministro do Supremo, equivale a 70% do campo de trabalho dos profissionais de enfermagem no Brasil, que é o serviço público. Então, serviços da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, os hospitais filantrópicos e também, que é importantíssimo dizer isso, os prestadores de serviço cujo 60% de sua assistência for direcionada para o SUS, também vão receber. Então eu estou lhe dando aí as fontes de custeio que o senhor tanto pediu, estou lhe dando essas fontes de custeio para esses entes. Barroso, ele não pode, sob a alegação de que não existe uma fonte de custeio para o hospital privado, manter o nosso piso suspenso. Não tem como. Fazer isso, entregar a PEC 42 para Barroso, é entregar o que ele pediu. Gilmar, diante disso, o Barroso vai suspender a liminar, vai revogar a liminar da suspensão do piso e todo mundo vai receber? E quando? Que é uma pergunta aí, ó, que muita gente fez. Sim, todo mundo tem que receber. Se a lei ela passa a vigorar integralmente, revoga a suspensão do Barroso, a lei 144/34 passa a valer, todo mundo tem que pagar. União, estados, municípios, Distrito Federal, as prefeituras vão ter que pagar, os estados vão ter que pagar. Como, Gilmar? Se muitos deles não colocaram no orçamento de 2023, faz portaria, gente. Faz portaria, porque o dinheiro vai estar lá. Faz portaria, vem em busca, que articula. É só uma questão de querer pagar, porque o dinheiro vai estar disponível. Ah, meu município, não deu tempo de no meu município colocar na LOA do ano que vem. Faz uma outra medida legislativa para pegar esse dinheiro que está vindo da União e injetar no pagamento do piso. Não vai haver desculpa, para municípios e estados não pagarem o piso. Não existe isso. Calma, tá? Rafa tá até me ajudando aqui. Abre o crédito suplementar, óbvio. Abre o crédito suplementar e paga, porque o dinheiro vai estar disponível já. Então, 2023, Gilmar, a gente vai receber? Deve receber. Só não vai receber se Barroso mantiver a suspensão do piso, da lei do piso nacional da enfermagem. Fora isso, todo mundo tem que receber, ok? Gilmar, aí vou para a parte mais complexa, porque eu acho que essa parte do serviço público é mais fácil de entender. Ah, Gilmar, mas eu sou do setor privado. O setor privado vai ter a obrigação de me pagar? Vai. Na verdade, lá vai eu, tá? Incrementar as coisas com esse meu jeito um pouco brabo, mas bem Leão do Norte. O setor privado já deveria estar pagando piso pra gente.
Porque o setor privado não precisa de fonte de custeio. A fonte de custeio do setor privado somos nós mesmos, que enchemos os cofres deles de dinheiro e que lucram e se tornam milionários. Vá buscar postagens recentes dos 10 homens mais ricos do Brasil. Pelo menos 4 são do setor saúde. Olha a propaganda, eu falei até isso na minha última live, né? Olha a propaganda da Apvida, se juntou com a Notre Dame Intermédica e agora é a maior rede hospitalar do Brasil, com hospitais monstruosos, parecem hotéis de Dubai, do Catar e da Copa. Do que adianta você ter um hotel da Copa, um hospital que parece um hotel aí da Copa, se você está pagando R$ 1.400 para o enfermeiro? Isso é uma vergonha. A rede privada no nosso país envergonha. E não é pela qualidade, porque são excelentes. Robótica excelente, médicos excelentes, profissionais de enfermagem excelentes, estruturas excelentes muitas vezes, mas nos envergonha porque nos humilham e nos escravizam. Parece aquelas grandes marcas de roupa que faz aquelas roupas serem produzidas por conta do trabalho infantil. É mais ou menos isso que eu sinto. Você vê esses mega hospitais podendo nos pagar o salário digno que a gente merece receber, transitando ali nas maiores fortunas e dizendo que não pode pagar. Que vergonha. Isso é uma vergonha para esse país. Vergonha. E eu não tenho medo. Recebi ameaça de muitos, tá? Não tenho medo de dizer que vocês são uma vergonha. Porque nós damos o sangue no seu hospital, para o seu bolso encher de dinheiro. E você não está nem aí para o nosso salário. Por conta disso, por conta dos hospitais privados, para vocês terem ideia, nós temos 2 projetos de lei aqui em Brasília, no Congresso Nacional, tramitando para desoneração da folha de pagamento. Um do senador Isalci e o outro da deputada federal Carmen Zanotto. Os 2 estão tramitando. Hoje, se vocês assistirem uma sessão hoje, o senador Isalci foi lá falar da desoneração da folha da saúde do lado da própria Carmen Zanotto, porque tem 2, não é só um não, 2. Mas, Gilmar, a desoneração da folha faz o quê? A desoneração da folha, ela reduz a carga tributária sobre um profissional que é geralmente em torno de 20% para entre 1% e 4,5%. Ou seja, reduz a carga de imposto e o serviço passa a ganhar mais dinheiro, porque vai gastar menos com o trabalhador. Muita gente fala em fonte de custeio da desoneração de folha da saúde e eu sou super favorável, tá? Quero deixar isso aqui claríssimo. Mas eu não posso chegar aqui e enganar vocês como eles podem fazer. Porque a desoneração da folha da saúde, ela não obriga o hospital privado a pagar ao trabalhador da rede privada. Não obriga. A desoneração de folha em nenhum momento diz que aquele valor vai ser destinado para o pagamento do piso do profissional de enfermagem. A desoneração de folha, do jeito que está hoje, ela só deixa mais rico quem é mais rico. Quem vai ser de fato beneficiado? Todo mundo é. Mas que serviço privado seria de fato beneficiado? Um serviço privado carente, porque a gente também não são todos que são mega estruturas milionárias. Esses serviços privados mais carentes de recursos, eles seriam bastante beneficiados. Mas, as grandes redes hospitalares aí, vou citar os hospitais do meu estado. O Esperança, o Português, sei lá, Jaime da Fonte, deixa eu ver mais. A própria Apvida. Esses serviços aí iam ficar mais ricos do que já são. Mas, a desoneração da folha não destina o pagamento do piso da enfermagem, não. Rede Dó, exatamente. Então, caiam na real. Nós estamos lutando pela desoneração de folha porque nós acreditamos que os serviços com menos tributação terão mais condições de aumentar o nosso salário. E se a gente consegue a desoneração de folha, também pressiona o ministro Barroso para sustar a suspensão do piso. Entendem? Porque aí a rede privada também passa a ser contemplada
teoricamente, e é isso que vocês precisam entender. A desoneração de folha ela não serve para pagar o piso, mas ela é um argumento para se pagar o piso. Será que eu estou explicando isso direito, Jesus? O Unimed estão falando aí. Eu quero explicar isso bem direitinho, tá? Nós estamos batalhando, a HGU de Petrolina é bem menor e está pagando desde o primeiro dia, verdade. Parabéns para o HGU Petrolina que paga o piso desde a primeira folha depois da sanção presidencial. Parabéns, HGU. Vocês são um exemplo de uma rede privada que valoriza os profissionais de enfermagem. O que a CNM disse, gente, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, devem estar felizes da vida. Ainda não vi nenhum pronunciamento, mas devem estar felizes da vida porque vão receber o recurso da União, né? Mas aí são cenas dos próximos capítulos, ver o que é que eles vão falar. Eu nem tenho nada contra os municípios, acho que os prefeitos têm que estar, sim, preocupados. Tem realmente muitos gastos, mas eles não podem fazer isso em detrimento do respeito pelo meu colega técnico auxiliar e enfermeiro. Tá? Então, se tiver de brigar com o prefeito, eu vou brigar. Se tiver de ajudá-lo a escrever a legislação, eu vou ajudar. O importante é que ele pague. Então, gente, fonte de custeio, desoneração de folha é ótimo para a saúde e para o setor privado, mas não é específico para pagar o piso. Esperamos que quando elas sejam aprovadas, e estamos trabalhando para que a desoneração da folha da saúde seja aprovada o mais rápido possível, a gente tenha mais bala na agulha para a gente ter o pagamento do piso da rede privada. Mas a verdade dos fatos, resumindo, é que a rede privada tem que pagar o piso de cara. Se a suspensão do Barroso cai, no dia seguinte o serviço privado tem que estar organizando suas folhas de pagamento para pagar. Gilmar, se houver demissões, ameaças e pererei não quiserem pagar, a gente aciona o quê? A justiça. Aí você vai denunciar no Ministério Público, você vai denunciar no Ministério do Trabalho, você vai denunciar nos sindicatos, você vai denunciar no Corém, vai denunciar até em Marte. Mas não pode aceitar os assédios que vão vir. Ah, não, vamos mudar aqui a escala, vamos fazer isso aqui. Não pode. Tá? É onde entra essa enfermagem empoderada. Gilmar, vai haver o pagamento do retroativo. Na minha opinião, tem que ter retroativo. Para o setor privado, tem que ter retroativo. Essa é a minha opinião, tá? Salvo o melhor juízo. Na minha opinião, tem que ter retroativo. Ok? Se quiserem alguém para brigar pelo retroativo, já estou me colocando à disposição hoje. Mas vamos esperar um entendimento de juristas. Eu não sou advogado. O meu entendimento legislativo é devido à minha função hoje de presidente do conselho e de tantos anos que fui enfermeiro fiscal, mas eu sei que ele é incipiente, eu leio muito, estudo muito sobre legislação, mas eu não sou advogado, eu sou enfermeiro. Então é bom a gente esperar os juristas se posicionarem. Mas, na minha opinião, tem que pagar o retroativo sem reclamar. Ok? Gilmar, vi aí outras perguntas. As cooperativas vão ter que pagar? Todas, bebê. Todas vão ter que pagar. Está na lei 12.690 de 2012. A cooperativa tem que repassar ao cooperado o valor equivalente ao piso nacional da categoria. Não estão pagando porque está suspenso. Aí um monte de hospital aí contratou cooperativas. As cooperativas vão se ferrar para fazer esses repasses, né? Quero ver como é que vai ser. Bom, todo mundo assumindo, as cooperativas crescendo, muitas delas nem sendo cooperativas, fingindo que são cooperativas, mas se caiu a suspensão, a cooperativa tem que repassar o valor do piso, a proporcionalidade do valor do piso. Qual é a vantagem para aquela empresa ter uma cooperativa prestando serviço? É que ela não precisa pagar 13º, não precisa pagar férias, esse tipo de coisa ela está livre. E também eu acho que é importante o profissional entender qual é o papel e qual é a posição que ele quer. Né? Se ele quer, se a cooperativa combina com sua necessidade. Porque tem gente que não se submete a trabalhar para a cooperativa. Mas é uma questão pessoal de necessidade individual. E aí a gente vai respeitar. Mas cooperativa tem que pagar o piso e deveria dar boas condições de trabalho. Infelizmente não é isso que a gente vê. Cooperativa pagando R$35, como eu comentei com vocês hoje, R$50, não merece respeito. Isso é uma vergonha. Vamos lá. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa.
Meninos, JP, Rafa, se vocês estiverem aí, ou Ana, ou Diego, se quiserem complementar alguma coisa que eu tô falando, a hora é essa, tá? Demora para o Supremo julgar. Bom, não existe um prazo, mas tomara que eles julguem rápido. Porque o Barroso foi super rápido, nos surpreendendo no domingo de manhã. Então, se ele suspendeu no domingo, significa que eles trabalham de noite, sábado, domingo, feriado, né? Então, não vai ser uma surpresa, por exemplo, se no dia 25, 24, 25 no Natal, o Barroso derrubar a liminar. Aí não venham chamar de presente de Natal, tá? Não é presente de Natal. É obrigação. Cumprir, é respeitar a enfermagem. Não é presente de Natal, como eu escutei aqui hoje em Brasília. Não é presente de Natal. É cumprir a lei. É respeitar quem está trabalhando nesse exato momento, dando plantão, salvando vida e sendo assediado. Gilmarzinho se controla, se controla. Bom, Gilmar, pagamos o ano que vem, recebemos o ano que vem. Sim, com certeza, a liminar sendo derrubada, créditos complementares, por favor, município, prefeitos, governadores, paguem o piso, tá? Em Pernambuco vai ter meu Deus do céu, Deus me blinde, porque eu já me vejo brigando com muita gente grande, misericórdia, e preciso, obviamente, do apoio de vocês, tá? Vocês não têm noção do quanto é importante o apoio de vocês, do quanto eu fiquei péssimo quando a febre da política, da polarização política dominou aqui as minhas redes sociais e eu fui atacado, nossa, muitas vezes. Muitas vezes. E foi muito injusto. Eu parei de ler os comentários das minhas postagens. Aos poucos, ainda com medo, eu estou conseguindo voltar a começar a ler e a interagir, mas eu parei de ler com tanta coisa horrível que eu estava lendo. Mas saibam que eu estou na enfermagem já há alguns anos e eu não me lembro desse dia que eu não lutei pela enfermagem. Eu não me lembro. E quem me conhece, a minha família, as pessoas que trabalham comigo sabem disso. A enfermagem é uma obsessão para mim. Eu sou completamente apaixonado pela minha luta, pela minha profissão, e a gente vai chegar onde a gente merece. Pode ter certeza. Nós temos uma missão muito grande, que é daqui a 2 anos não ter medo dos prefeitos, dos deputados ou dos governadores. E nós precisamos eleger os nossos colegas vereadores e prefeitos das nossas cidades. Porque agora na campanha eu fui um município que eu fui proibido de entrar. Colegas que não podiam sequer falar comigo porque a prefeita ou o prefeito não deixavam. Isso tem que acabar. Você não pode estar perpetuando no poder pessoas que mantêm você na corrente. Isso não pode acontecer com a gente. Entende? Mas eu sinto que está acabando quando a gente começar a receber melhor, receber o que a gente merece e a gente conseguir comprar o que a gente precisa e a gente conseguir ter lazer, fazer a saúde, a nossa saúde ser o que está previsto no SUS, que é muito mais do que um bem-estar físico, mental e social, é lazer, acesso, transporte. A gente vai ter acesso a estudar mais, a se inteirar mais, a enfrentar mais os nossos verdadeiros inimigos, que não são os nossos colegas. Os nossos verdadeiros inimigos são as pessoas que acham que podem lucrar nas nossas costas. Mas essa é uma cultura que eu também entendo que leva um tempo para a gente romper, mas que a gente vai romper. E Pernambuco tem muita gente boa, o Brasil tem muita gente boa, e a gente vai trabalhar junto para que isso aconteça. Bom, Thaisinha, resumindo agora é pressionar o Barroso? Não. Resumindo agora é entender tudo, baixar a PEC 42 para a gente ler em casa ou no celular, ler, se inteirar de tudo e fazer um grande movimento nas redes sociais, pressionando todo o Supremo com elegância e com decoro. Uma outra coisa que é importante da gente fazer é fortalecer os nossos sindicatos. É importantíssimo. Eu sei que é um valor que a gente paga mais. Eu sei que é, e a gente já não tem dinheiro. Mas é importante manter os nossos sindicatos fortes.
Francis, se você estiver me vendo ou for ver essa live, saiba que eu sou seu fã. Você enfrenta um pau danado, tá? O Satemp é um exemplo para mim de sindicato. E, infelizmente, pouca adesão. O CEP também com pouca adesão. Nós precisamos fortalecer os nossos sindicatos para ter força sindical. Força sindical para não pagarem o piso e a gente fazer uma greve, porque Corém não pode convocar greve. Eu não posso convocar greve, a gente não tem força em lei para isso. Só os sindicatos podem, mas são fracos financeiramente. E aí não conseguem sustentar uma greve, como os enfermeiros do Reino Unido estão em greve. Então, são algumas missões, tá? Outra missão importante é ensinar, orientar o nosso colega de plantão, falar sobre a aprovação de hoje, o que significa isso. Meu olho tá tremendo de estresse. E, por favor, me ajudem aí a responder as pessoas que entraram depois, já no finalzinho da live. Vou deixar essa live com certeza salva. E vou chegando ao fim, muito feliz. Uma audiência ainda, 2.000 e tantas pessoas essa hora. Meu Deus do céu. Eu amo vocês, vocês são um combustível para mim. E peço que Deus nos dê muita sabedoria e força, porque é cansativo sim, a gente às vezes não acredita, mas aí a gente não acreditava, muita gente não acreditava e hoje aprovamos por unanimidade a PEC 42, o fundo de custeio para enfermagem, está aprovado. Parabéns, enfermagem. Parabéns, enfermagem pernambucana. Parabéns, enfermagem brasileira. Parabéns para cada um que acreditou e cada um que votou. Que votou não. Que entrou aqui na rede social. Que votou também, né? Que votou nos seus pares aí. Mas que entrou nas redes sociais para falar sobre esse assunto tão importante. Nosso futuro financeiro. Instituto Comunicadores do Amor, um beijo para vocês. Vou estar palestrando no evento de vocês, né? Dia 26. Gente, quero muito agradecer. André, obrigado. Você é show. Vocês também. E aí eu quero muito, muito, muito agradecer. Pedir desculpas aí pela minha cara, mas é uma cara de quem não dormiu, tá? E Ativa Nurse. Sigam a Ativa Nurse. Sigam a Ativa Nurse. É muito maravilhoso. Quero agradecer a JP, a Rafa, aos meninos, todos. Meu Deus, é muita gente para agradecer. Ana Paula Brandão. Minha mãe tá aí. Mãinha, te amo muito. Muito, muito, muito. Tô aqui na luta. Sei do puxão de orelha que a senhora me deu, mas tô me cuidando, tá? E Deus tá me blindando. Viu, mãe? E é isso. Um beijo. Vou estar aqui sempre que der, tá? Contem comigo para tudo. Beijo grande. Tchau, gente. Espero que essa live tenha esclarecido muita coisa.